Após várias semanas de negociações, o Corinthians finalmente pode ter fechado acordo milionário com o meio-campista. Timão encaminhou a permanência do volante Maicon por mais 3 temporadas e o Corinthians recusou a primeira proposta do Milan da Itália pelo paredão Hugo Souza. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre proposta recusada pelo paredão Hugo Souza. Sabemos que o Hugo será uma das maiores movimentações em relação ao mercado da bola. Goleiro que é um dos principais nomes do atual elenco do Corinthians e desde que chegou na temporada passada só vem melhorando o seu futebol, só vem crescendo, progredindo. Tanto é que o Hugo vem sendo convocado com frequência pelo treinador da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti. Corinthians nessa temporada 2025, para ter uma ideia, conquistamos 2 títulos, Campeonato Paulista, com o paredão Hugo Souza sendo protagonista, pegando pênalti no jogo final, e também na Copa do Brasil, mais uma vez ele sendo essencial para essa conquista. Devido a isso, claro que o jogador começa a ser monitorado por clubes da Europa. Algumas semanas atrás, recebemos informações de que o Milan estava de olho no jogador e que estava preparando uma proposta. E não é que a proposta chegou, mas foi recusada pela diretoria do Corinthians. Pelo menos é o que garante a informação do lance, que chegou a primeira proposta do Milan e o Corinthians recusou essa primeira investida, digamos assim, do clube italiano. Lembrando que na última segunda-feira, dia 22 de dezembro, durante a festa em comemoração pelo tetracampeonato da Copa do Brasil, Hugo foi perguntado sobre permanência no Corinthians e garantiu que fica pelo menos até a próxima Copa do Mundo que vai acontecer na metade do ano que vem. Então sabemos que mediante a tantas sondagens, de repente uma boa proposta pode chegar e agradar o jogador, mas lembrando também que não é somente o jogador que tem que ser agradado, e sim o timão, mas estamos falando de um Corinthians que terá muitas dificuldades para manter o Hugo Souza a partir da metade do ano que vem. A minha opinião quanto a essa informação do lance que o Corinthians recusou a proposta do Milan é a seguinte: primeiramente, normal, o Milan fez uma primeira investida para ver qual seria a reação do Corinthians e tudo mais. Estamos falando de um fato natural. O Hugo chegou ao Corinthians em um momento de pressão, de goleiros, o Cássio e o Carlos Miguel haviam acabado de sair, chegou à base de muitas desconfianças e acabou se tornando rapidamente um jogador fundamental no elenco. Claro, nós gostaríamos que o Hugo se aposentasse no Corinthians, claro que sim. O Hugo caminha para ser um dos maiores ídolos da história do clube. Em tão pouco tempo, tanta dedicação, mas sabemos também como funciona o mercado da bola. Então, essa primeira investida o Corinthians recusou, absolutamente que os valores não devem ter agradado a diretoria do Corinthians, mas isso não significa, essa primeira proposta do Milan, o Corinthians ser recusado, não significa que o jogador nunca vai sair, que nunca será vendido. Sabemos que as questões das finanças acabam falando mais alto, tem a questão do sonho do jogador em retornar ao futebol europeu, sabemos disso, ainda mais quando falamos dos clubes que estão colocados na primeira prateleira do continente. Então, ao meu ponto de vista, será difícil o Corinthians manter o Hugo depois da Copa do Mundo do ano que vem, nesse ritmo que ele está. O jogador vem evoluindo cada vez mais, claro, vem chamando muita atenção. Para mim, o Corinthians tem que começar a preparar um substituto para o Hugo Souza à altura. Sei que não é fácil, mas já tem que ir se planejando, porque sabemos como que as coisas são no futebol. Nenhum jogador é garantido que fica para sempre em clube nenhum. E agora vamos falar sobre avanço em negociação. O Corinthians, até de uma forma surpreendente, avançou pela permanência
do volante Maicon. O Maicon já estava sendo tratado pela maioria que iria deixar o Corinthians no final desse mês. O Maicon tem contrato com o Timão até o final dessa temporada, jogador que voltou em 2022 e desde então o Corinthians vem renovando os empréstimos. O Maicon que acabou sofrendo muitas lesões nesses últimos anos, inclusive jogador sendo criticado, questionado durante uma parte dessa temporada e também nas temporadas anteriores. No ano passado ele praticamente não jogou, quase um ano fora devido a uma lesão grave ligamentar. Só que em 2025 as coisas para o Maicon mudaram. Com a chegada do Dorival, o Maicon se recuperou de lesão, passou a ganhar mais oportunidades e acabou se firmando como um dos principais nomes da equipe. Pelo menos isso na visão do Dorival. O Maicon é homem de confiança do Dorival, capitão da equipe, para se ter uma ideia. No início de dezembro, a pedido do Dorival, o Corinthians havia feito uma proposta ao Shakhtar para tentar renovar o empréstimo do Maicon, e o Maicon, aliás, a equipe ucraniana acabou não aceitando. E aí, devido a isso, nós já estávamos achando que o jogador iria embora até o dia 23 de dezembro, quando, pelas informações do jornalista Bruno Cassucci do GE, o Corinthians avançou na permanência do Maicon por mais 3 temporadas, um contrato definitivo, não será mais por empréstimo. O próprio Maicon não queria mais ser emprestado. Pelas informações, o Shakhtar aceitou negociar de forma definitiva, mas mantendo uma sociedade com o Corinthians nos direitos econômicos do Maicon. O Shakhtar ficará com 50% de uma futura transferência, destacando que a permanência do Maicon está bem encaminhada, mas ainda restam detalhes burocráticos a serem resolvidos, como por exemplo, o Corinthians deve cerca de 7 milhões ao Shakhtar pelos empréstimos anteriores, inclusive está na corte arbitral do esporte, quando já foi condenado na FIFA, mas pelas informações do Bruno Cassucci, Maicon ficará no Timão por mais 3 temporadas. A minha opinião quanto a essa informação do GE é a seguinte: surpreendente. A permanência do Maicon, faltando uma semana para o término do contrato dele, é surpreendente. Por quê? Porque todos estávamos imaginando que o Shakhtar iria dificultar as coisas ao máximo. O Corinthians deve ao Shakhtar. As informações anteriores eram de que o Shakhtar queria pelo menos 12 milhões de reais pelo jogador. E agora as coisas mudaram. O que será que aconteceu? Bom, aí podem ter vários fatores envolvidos. Primeiramente, a vontade do jogador. O Maicon é muito respeitado lá na Ucrânia. E também uma cláusula da FIFA. Se o Maicon acionasse a cláusula dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, ele poderia ficar mais um ano no Corinthians sem o Shakhtar receber nada. Então, como ele tem contrato por lá até o final de 27, de repente, voltando no início de 27, e aí vai que a FIFA estendesse novamente essa cláusula, aí o jogador ia sair de graça. Então, nessas condições, eu acredito que pode ser mais isso do que propriamente a vontade do jogador. Volto a dizer, me surpreende o Maicon ficar em definitivo no Corinthians, ainda por cima de graça, porque o Corinthians não terá custo nenhum, só vai ter que fazer o acordo para o Shakhtar ficar com 50%, então acaba surpreendendo de certa forma. Para quem sonhava com a permanência do Maicon, é uma excelente notícia. Ao meu ponto de vista, a permanência do Maicon não pode tirar espaços de outros jovens volantes, como por exemplo o André Luiz, e o Maicon, na verdade, com o Dorival, ele acabou, para mim, sinceramente, crescendo o seu futebol, se tornando um jogador importante. Foi o Dorival que fez questão de pedir a permanência do Maicon e, pelo jeito, isso vai acontecer. Claro, ainda não está resolvido, vamos aguardar as confirmações, mas as coisas estão bem encaminhadas. E para finalizar esse vídeo de hoje, agora sim, vamos falar de acordo fechado. O Corinthians finalmente fechou acordo milionário com o meio-campista. Mas se acalmem que eu não estou falando de nenhuma grande contratação, nenhum grande reforço que está chegando. Lembrando que ainda estamos com o transfer ban da FIFA, mas na verdade é um acordo que vai evitar um novo transfer ban. O Timão
chegou a um acordo com o meia paraguaio Matias Rojas, finalmente, e vai quitar cerca de 41 milhões e 200 mil reais, afastando o risco de um novo transfer ban. Após semanas de negociações, o Rojas aceitou abrir mão dos juros aplicados pela FIFA e também pela Corte Arbitral do Esporte, o CAS, e acabou facilitando o desfecho do caso. Lembrando que o Corinthians teve o Rojas indo embora em 2024, rompendo o contrato de forma unilateral, após o jogador que chegou na metade de 2023 não recebeu nada dos seus direitos de imagens. No início de 2024 ele cobrou, aí se acertou com a diretoria que havia acabado de entrar, comandada pelo ex-presidente, que foi destituído, o Augusto Melo, e aí acabaram fazendo uma besteira, acabaram colocando no contrato dele que se ele não recebesse de forma correta, ele poderia ir embora e cobrar todo o contrato. E o que aconteceu? Atrasaram, um jogador e foi embora. Aí o Corinthians foi condenado na FIFA, mandou para a Corte Arbitral do Esporte, foi condenado no início de novembro e agora teve que fazer esse acordo com o jogador. Destacando que esse acordo foi fechado em duas parcelas. Informações do GE, do jornalista Bruno Cassucci. A primeira será paga ainda essa semana e a segunda parcela na próxima semana, eliminando qualquer possibilidade de ter um outro transfer ban. Destacando que o Corinthians vai usar o dinheiro da premiação milionária da Copa do Brasil, 77 milhões de reais, pelo título, para resolver esse caso do Rojas e também para resolver o que hoje se tornou o transfer ban, a compra não paga do zagueiro Félix Torres, cerca de 40 milhões de reais. Então, pelas informações do GE, finalmente o Corinthians fechou um acordo milionário com o Rojas. A minha opinião quanto a esse acordo milionário que o Corinthians fechou com o meia paraguaio Matias Rojas é a seguinte. Bom, primeiramente, eu considero um absurdo essa condenação. É uma herança do senhor Duílio Monteiro Alves, potencializada com a herança do ex-presidente destituído Augusto Melo, que colocaram uma cláusula ridícula no contrato dele, totalmente lesiva ao clube. Enfim, juntando isso, acabou se tornando essa dívida milionária para o Timão. É por isso que eu falo, dirigentes precisam assumir lei de responsabilidade fiscal. Eu, sinceramente, não achei que o Corinthians seria condenado a pagar tudo. Isso que o Corinthians vai pagar ao Rojas é como se ele fosse atleta do clube até a metade de 27, o contrato dele todo. Vejam que absurdo. Poderíamos aqui estar falando, o Corinthians estar fechando acordo com o meia de uma nova contratação, um jogador chegando, mais um meio-campista chegando para disputar posição com o Garro, com o Dieguinho. Não, estamos falando dessa besteira que fizeram. Corinthians gastando 41 milhões e 200 mil reais para pagar por um jogador que nem no clube mais está há mais de um ano e vai ter que pagar o contrato todo. Vejam como o Corinthians é lesado o tempo todo. É um absurdo uma coisa dessa. Mas enfim, o acordo teve que ser feito. Já está fechado pelas informações do GE. É uma ótima notícia porque elimina qualquer possibilidade de transfer ban. E o Rojas acabou levando as coisas de uma forma tranquila, porque também se ele acionasse a FIFA e o Corinthians com um transfer ban, eu acho que seria mais difícil dele receber. Então, um acordo por fora ali, o jogador recebendo, eu acho que ele acabou levando dessa forma e acabou conseguindo. Enfim, tudo resolvido pelas informações do GE, vamos aguardar as informações oficiais, mas acordo milionário com meia fechado, e isso é ótimo, é as coisas caminhando já para o Corinthians ter a liberação para poder contratar no ano que vem. Lembrando que ainda tem que pagar o Santos Laguna, 40 milhões de reais pelo Félix Torres. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam dessa recusa do Corinthians do Milan, tentando tirar o paredão do Souza. E essa informação que o Maicon pode ficar por mais 3 temporadas. O que vocês acham? E o Rojas, Corinthians finalmente se acertando para pagar mais de 41 milhões ao meio-campista. O que vocês pensam em relação a isso também? E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço.
E vai, Corinthians!